Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a gestão da pandemia no Brasil e no mundo e os riscos relacionados à variante Ômicron. Eu converso com o Gonzalo Vecina, médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Anvisa. Doutor Vecina, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores da Gazeta. Eu que agradeço a sua participação e vamos até, acho que, lamentar um pouco. O Brasil vinha num embalo favorável de controle da pandemia, com números talvez melhores do que no exterior, uma adesão muito grande da população, que é uma coisa que chama atenção, a vacinação. Nós temos estados muito avançados. De repente surgiu essa variante Ômicron no mundo, aumentando a insegurança de um modo geral, e isso no momento que alguns países, especialmente na Europa, mas também alguns estados nos Estados Unidos, Israel, enfrentavam problemas, mas principalmente relacionado à não vacinação. Eu queria saber hoje, o senhor vê o Brasil mais protegido? A gente ainda tem essa variante como uma novidade, né? Faltam mais esclarecimentos, mas o senhor vê o Brasil mais protegido? Eu vejo o Brasil bastante mais protegido graças ao processo de vacinação. Finalmente engrenou e nós estamos aí com mais de 75% da população com pelo menos uma dose, 64% com 2 doses, já temos quase 10% com a dose de reforço. Então isso nos dá uma tranquilidade importante. Mesmo que alguma dessas vacinas não tenha uma boa resposta frente a essa nova variante Ômicron, a proteção que nós temos até o momento, ela será muito importante para o futuro imediato, as próximas semanas e meses da pandemia. Então, o brasileiro está de parabéns, e também essa decisão de não fazer muita festa, de não ter Réveillon, até o momento cancelar o Carnaval, também acho que é uma coisa muito importante, porque evitar eventos de massa onde possa ocorrer muitas contaminações. Eu acho que isso é uma coisa importante a ser evitada. Então, eu estou positivamente impressionado com o momento que nós estamos vivendo e com o que a gente pode esperar do futuro a curto prazo. Porque nós tivemos com outras variantes também uma preocupação maior, mas talvez o Brasil tenha tido uma onda tão pesada que garantiu uma proteção adicional junto com a vacinação, não é? Essa é uma das características desse milagre que nós estamos vivendo. A variante Gama, ela foi tão violenta e matou mais de 400 mil pessoas, né? E graças a ela eu acho que nós estamos hoje também, né, além da vacina, protegidos contra a variante Delta, que é a variante Delta que está causando esse estrago imenso na Europa, nos Estados Unidos. Ela está no Brasil já há bastante tempo, chegou lá por São Luís, e ela é predominante no país inteiro. Agora, doutor Vecina, o Brasil não pode ter um erro de estatística. Claro que as internações diminuíram e também as mortes. Agora, a gente percebe que caiu muito a quantidade de pessoas buscando fazer exames. As pessoas tratam muitas vezes a situação como uma gripe e pode não ser uma gripe. Eu já tive vários casos que depois de vários dias constataram através de exame que era coronavírus. Veja, é verdade isso. Testar pouco gera menos dados para que a gente possa atualizar o número de casos. Mas eu acho que nós continuamos testando abaixo do necessário e isso nos dá alguma informação. Além do que, tem também as testagens realizadas privadamente, principalmente na rede de farmácias. É uma informação de menor valor, mas é uma informação que também tem que entrar nessa balança. Então, eu me preocupo o número de testes que nós estamos fazendo, me preocupa. Mas, por outro lado, não perdemos totalmente o norte ainda. Agora, no caso de um avanço maior da Ômicron, seria a vacinação mesmo o processo, que a gente já teve até alguns laboratórios admitindo que a dose de reforço é importante, né? Já se chegou a falar talvez da possibilidade de um outro reforço, uma 4ª dose, dependendo da vacina. Isso está sendo checado no mundo todo. A gente vai continuar ciclicamente enfrentando essa situação, surgindo novas variantes. O que a gente pode esperar para 2022?
Veja, o futuro é algo a ser desvendado ainda, não é? Então, nós temos que ir vivendo e desvendando, porque não dá para antecipar uma coisa que eu não sei o que vai ser. Então, eu vacinei a terceira dose, que é o reforço agora. Como é que estará a imunidade das pessoas que receberam o reforço daqui a 5 meses? Não sei. Nós temos que viver esses 5 meses. Existe a possibilidade de haver de novo uma queda da formação de anticorpos? Existe. E aí vamos ter que precisar de uma quarta onda. Isso tem que estar presente no nosso horizonte. Nós estamos aprendendo a lidar com essa pandemia no caminhar. E temos que ser bastante humildes para caminhar sem cometer erros e sem gerar muitas mortes mais do que estas que nós já colecionamos até agora, que é imensas, né? Não dá para correr o risco de acelerar a morte. A Omicron, temos que aprender com ela. Temos que continuar usando máscaras, principalmente em ambientes fechados. Temos que nos relacionar preferentemente, exclusivamente com pessoas vacinadas. Não vacinado não pode participar de festa, de encontros, porque é um risco desnecessário receber uma pessoa não vacinada. Embora vacinados possam ter a doença também, vão ter a doença de uma forma mais branda e correrão muito menos risco de morte. Então, encontros entre vacinados, uso de máscara, e vamos acompanhando o dia a dia dos conhecimentos que a ciência vai nos trazer sobre vacinas e variante Ômicron. A gente tem que entender que se para a gente é importante comerciar, vender e comprar coisas, nós precisamos vacinar o mundo, porque sem vacinar o mundo, nós não vamos reduzir o número de casos e não vamos reduzir a probabilidade da ocorrência de novas variantes. Então, se não é por solidariedade que nós vamos entregar vacina, que seja para comerciar, mas nós temos que distribuir vacina entre os países pobres, senão nós não vamos ter mais mundo seguro. E a gente percebe que mesmo com uma reação muito rápida que aconteceu agora em relação ao Ômicron, para se tentar fechar os aeroportos, controlar, exigir a comprovação de vacinação, exames, chegou a ter casos comunitários. Isso foi surgindo em vários países, novos casos estão sendo registrados, então a gente percebe que se alastra com muita rapidez uma variante nova. Fechar aeroporto não adianta nada. Por quê? Porque a porosidade do mundo faz com que o vírus viaje. Então, o importante hoje é o atestado de vacina, certificação de que você está vacinado para entrar em outro país. Ou o RT-PCR, que exigiria uma quarentena para as pessoas, porque o RT-PCR, ele positiva em torno do 4º, 5º dia. Então, se a pessoa chega hoje aqui, eu tenho que esperar até o 4º, 5º dia para certificar que aquela pessoa não está infectada. E se ela estiver infectada, vai ter que passar 15 dias isolado. Então, essa história da quarentena seria um desastre para o país. Nós não teríamos gente para fazer essa fiscalização. O importante é a vacina dentro das condições que foram determinadas. Agora, como é que o senhor vê a vacinação das crianças desse processo? Não é que nós já tivemos laboratórios que solicitaram, no mundo também se tenta acelerar. É um grupo que vai à escola, que brinca, tem mais proximidade, lida com toda a família e tem essa circulação maior, não é? É fundamental vacinar crianças e jovens. Nós não temos alternativas, teremos que vacinar crianças e jovens. A vacina da China tem para comprar. Segura e eficaz, vamos ter que aplicar nas crianças que têm sim que ser protegidas também. Agora, doutor Vecina, a gente percebe que mesmo aqui no Brasil, com o índice mais alto de vacinação, muita gente ainda questiona a eficácia, riscos relacionados à vacina. A gente já teve até o presidente Bolsonaro em algumas ocasiões recentes questionando a eficácia da vacina, efeitos colaterais. E aí, quando se fala da necessidade de um reforço da terceira dose, possivelmente de uma quarta dose, mesmo aí surgindo variante, as pessoas aproveitam para questionar a ciência, né? O que se sabe de fato da situação, não é? Veja, o que nós sabemos é que vacina protege as pessoas que tomam vacina. Evita a doença? Não evita a doença, mas torna mais difícil pegar a doença. E, se pegar a doença, vai gerar um caso menos grave e com menor probabilidade de morte. Então, a vacina, de fato, protege. Quando a gente compara nas cidades que estão tendo casos ainda,
Quais são as pessoas que têm os casos? A maioria das pessoas que têm os casos são as pessoas não vacinadas. Quem está indo internar em hospital pessoas que não foram vacinadas. Raramente nós temos uma pessoa com uma doença grave que tenha sido vacinada. Isso não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, não é uma situação jabuticaba, como dizem por aí. Não, é no mundo inteiro que nós estamos vivendo a realidade da vacinação. A vacinação protege, é segura e diminui o número de mortes e de doentes graves. Agora, talvez, para nós encerrarmos, o senhor lembra de uma outra situação em que se colocou a ciência nessa condição política, nessa discussão política, como a gente viu em relação à vacinação contra o coronavírus? Porque não é um problema só do Brasil, a gente vê no mundo esses movimentos anti-vacina, tem uma relação ideológica e política também muito forte na Europa, nos Estados Unidos. O senhor já lembra de algum outro caso em que ocorreu essa divisão? Normalmente, aqui no Brasil, nós nunca tivemos. Por que nós nunca tivemos? Porque as autoridades sanitárias, desde que eu me lembro, eu me formei em 1977, eu fiz meu internato no Hospital Emílio Ribas durante a pandemia, naquela época era uma epidemia local aqui no Brasil da meningite. Então eu venho acompanhando desastres sanitários desde 1976. Na imensa maioria de todo esse tempo que nós tivemos muitos outros desastres sanitários, as autoridades brasileiras eram a favor de vacina, queriam que a vacina fosse utilizada e promoveram a vacinação. Lembro que a vacinação começou a ser promovida no Brasil em 1975, quando Paulo de Almeida Machado era ministro. Então, desta vez, nós temos um líder do país, que foi eleito, que é contra a vacina. Eu acho que é isso que cria uma certa condição de dificuldade para as pessoas se entenderem no que está acontecendo. O fenômeno nos Estados Unidos e o fenômeno na Europa da não vacinação tem explicações diferentes nos Estados Unidos e na Europa. Mas nós não teríamos tempo para fazer uma análise minimamente compreensível sobre isso. É isso, nós ouvimos Gonçalo Vecina, que é médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Anvisa. Então, Vecina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite. Muito obrigado, muito boa noite, boas festas. Feliz 2022. Para vocês todos, para nós todos. Você.